Oi, pessoal. Aqui é o Iago. Queria conversar uma coisa com você. A frase que eu trouxe hoje, eu não sei de quem é. Eu vi em uma entrevista e esqueci de anotar e tal. Mas ela diz assim: quem doa mais do que pode, já está dando o que não pode. E aí eu queria que a gente pensasse, a partir dessa frase, que às vezes a gente se encaixa em lugares, situações em que a gente não pode mais estar ali, né? É, e aí eu queria que você pensasse se você é uma pessoa que doa muito ou se você é uma pessoa que doa pouco, né? No sentido de que a gente está sempre num lugar de dependência, né, e independência, né? A gente está sempre numa balança de ser um pouco dependente do outro, né, e independente do outro, né? A gente precisa sempre desse viés de ida e volta, que é um lugar em que a gente sobrevive enquanto sociedade e enquanto individualidade, né? Assim, a gente chegou até aqui através da cooperação, né? Da nossa cooperação humana, né? Que fez a gente aprender e entender, né, as coisas a partir do conjunto. É, mas tem um lugar que a gente está hoje em dia que é um lugar da dependência e da independência, né? Assim, da super independência, né? Assim, talvez, se a gente puder, né, falando assim, né, do 8 ou 80, né? É... Bom, e aí eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso, assim. Se você está em lugares em que você não consegue mais dar porque aquilo não te volta. Se você não consegue mais estar porque aquilo não te faz bem, né? Se aquilo não te dá mais retorno, né? E aí a gente pode pensar, bom, mas então eu tenho que estar sempre fazendo algo, esperando do outro, né? O que eu estou dizendo aqui é em interpessoalidade, né? O que a gente está fazendo enquanto relações interpessoais, né? O quanto que a gente está se doando e o quanto a gente está recebendo, né? Assim, então se a gente pensar sempre que esse lugar de troca esse lugar da humanidade, é um lugar de cooperação, a gente sim precisa estar sempre dando e recebendo, né? Dando e recebendo. É um lugar de equilíbrio, né? Assim, um lugar em que a gente está ali disponível e a gente espera que também esteja disponível, né? Que esteja disponível para a gente, porque é assim que a gente se alimenta e que a gente sobrevive, né? Enquanto pessoa e humanidade, né? Ser humano. Então, pensar nesse lugar um pouco de que se eu estou doando, né, mais do que eu posso, talvez eu já esteja doando o que eu não posso, é um lugar de que, opa, aqui eu passei um limite, né? Aqui eu estou em um lugar em que eu não posso estar doando isso aqui, porque isso aqui não está sendo doado para mim, né? Está sendo doado de volta. E aí, se a gente pensar no contrário um pouco da frase, a gente pode pensar que quem doa mais do que pode já está doando o que não pode. Talvez quem não doa o que pode não esteja doando nada, né? Assim, para a gente estar doando algo, né, a mais do que a gente pode, talvez a gente não esteja também se doando, se olhando, né? Assim, tipo, realmente nesse lugar de, opa, peraí, será que eu posso fazer isso, né? E isso também é um lugar de nutrição, né? Então aqui, falando da árvore um pouco, é esse lugar, né? Se eu tô aqui, né, num lugar de crescimento, né, num lugar de frutificação, né, num lugar de que eu posso doar o que eu tenho, e aí a gente tem que falar, né, de virtudes, de valores, né, enquanto humano, né, enquanto sociedade, né. Eu não estou falando de um celular, né, de um iPhone, de alguma coisa do tipo, né, assim, é o que a gente dá enquanto troca relacional, né. Então, se eu estou aqui e eu tenho coisas para dar, né? Eu tenho frutos para dar
E esses frutos, né, essa frutificação, né, ela está sendo colhida apenas e ela não está sendo regada, né, irrigada de volta, ela vai secar, né? Vai chegar uma hora em que a árvore não vai conseguir mais sustentar, né? Ela vai perceber que existe um lugar em que ela está secando, porque aquele solo não está sendo regado, né? Existe alguma coisa que está acontecendo e que ela não consegue mais se manter de pé. Então, como que eu posso olhar para isso e pensar, será que eu estou me irrigando num lugar bom, num lugar fértil, né? Será que essa planta, essa árvore está num lugar que tenha uma condensação grossa, forte, né, para ficar ali? Ou não, né? E aí também é um lugar da gente olhar o contrário, né? Será que eu estou irrigando o que eu tenho dentro a ponto de crescer e de frutificar, né? A ponto de frutas crescerem, né? Para que eu esteja também irrigando e doando o outro ou não? Ou eu estou aqui apenas colhendo, né? E me mantendo através do que está me dando, né? Assim, então, esse lugar da árvore é a gente olhar para dentro e pensar, será que eu estou doando ou será que eu estou apenas comendo, né? Assim, será que eu estou realmente frutificando, né, o que tenho? E por que não, né? Assim, existe um lugar, então, em que a gente pode pensar, opa, a minha árvore não colhe. A minha árvore não dá frutos, né? Eu sou apenas uma pessoa, né? Eu sou apenas uma árvore em que rouba do outro, né? Assim, é uma árvore em que está ali, é uma árvore que está murchando a outra, né, pessoa, né? A gente voltar para esse lugar, né, de pensar de que uma pessoa está dando e a outra se beneficia, né? A gente percebe que existe um lugar aqui em que eu estou sendo um pouco parasita dessa árvore que está frutificando, né? Então, opa, tem uma árvore, opa, tem árvore aqui frutificada, eu vou ali, vou me colher, né? Vou pegar o que tem e depois vou embora, né? E aí a gente fica, né, no lugar quando tem até secar, né? Porque depois que essa árvore está seca, aí eu vou para outra, né? Então, como que essa pessoa aqui, a árvore, olha para si e fala: a minha árvore não cresce, né? O que acontece aqui, né? O que está acontecendo em que eu preciso regar esse solo, regar essa árvore para que ela cresça, né? O que eu preciso plantar, o que eu preciso botar aqui que ela cresça, né? Que ela consiga crescer, né? Então existe um lugar também de olhar para si e pensar: qual é o amor que eu tenho aqui em ficar nesse lugar em que estou sendo parasitada e qual é o que eu tenho aqui em olhar para mim e pensar, poxa, a minha árvore não cresce, né? Então, um lugar em que um alimenta e o outro consome, né? Um lugar em que um está dando e o outro recebe, né? Mas se essa daqui, né? Se a árvore que alimenta, né? Também não está sendo regada de volta, não está sendo adubada de volta por essa daqui, essa árvore não vai se sustentar, né? E aí essa daqui que está sendo parasita, ela vai morrer, né? No sentido de que esse alimento vai acabar e aí ela vai achar outra para poder se alimentar e essa daqui vai ficar sozinha, né? Acabada, murcha, né? Então, como que a gente se alimenta da gente mesmo, mas também do outro, né? Quando a gente tem essa troca, né? Como que eu posso dar um fruto para que você adube a sua terra, né? E colha isso também, né? E você também colha, né? O seu e dê para mim, para que eu também adube, né? E aí essa troca vai sendo mútua, né? De um jeito em que a gente vai crescendo e vai achando a luz juntos, né? Afinal, as árvores crescem para a luz, né? Para cima, né? Como que eu posso fazer para poder me alimentar
e também alimentar o outro, né? Assim, existe uma troca em que precisa ser mútua, né? Uma coisa que precisa de equilíbrio, né? Que precisa de ir e vir, né? De ir e vir, ir e vir. Queria que a gente pensasse isso nos nossos relacionamentos, né? Nas nossas relações, como que está sendo isso, como que é isso para você, né? Onde você acha que você doa mais do que você pode, é, é, e que você também não pode doar, né? Assim, e onde você doa também o que você não tem, né? Assim, queria que pensasse também, né, assim, se estou doando alguma coisa, né? Será que eu dou alguma coisa ou será que não, né? Será que eu só alimento, né, as minhas expectativas, as minhas coisas a partir do outro? Ou será que eu também dou um pouco para o outro, né? Assim, as relações, né, e de novo, né, é feito a partir dessa cooperação, né? Assim, sobrevivemos e somos humanos porque cooperamos, né? Então estamos aqui até hoje para isso, né? Para que a gente coopere com o outro. Então, que lugar é esse, né, da humanidade, né? Que a gente chega em que a gente entende que o que eu tenho é o que eu posso dar, né? É o que eu ofereço de melhor como pessoa, né? Como virtude, como valor, né? E isso vai sendo construído dentro dessa árvore, né? Assim, imagética, que é a gente, né? Assim, que a gente cresce e pensa, olha, isso é meu, eu tenho isso, eu me amo, eu gosto de mim, né? Eu tenho essa valorização, esse valor, e isso me pertence, né? Assim, então eu não vou dar tudo para o outro, porque eu preciso também que o outro me dê alguma coisa, né? Senão as minhas árvores secam, né? O meu galho seca e aí a minha árvore murcha, né? E depois ela morre. Então, como que eu faço isso, né? De poder doar também para o outro o que eu posso, né? O que eu tenho, né? E se eu não tenho, será que eu não estou doando para mim, né? Será que eu não estou regando isso, né? Irrigando e botando coisas em mim, me adubando o que eu sou, né? Talvez a gente possa pensar que a gente precisa disso, né? A gente precisa sempre adubar o que a gente pode para que a gente possa dar, né? Para que a gente possa doar também para o outro. Importante que a gente pensa isso, né? Que a gente pense isso é, é, e que a gente possa perceber, né? Onde é que eu tô que eu não posso estar, né? Onde é que eu tô que eu não posso doar, né? E isso vai tirando a gente de lugares e botando em outros, né? Assim, que a gente se sinta melhor. Então, pare de doar o que você não pode, né? Porque senão você vai ficar sem. Então, pense nisso. Se você também não está doando nada, talvez você tenha que plantar para poder doar. É isso. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!